Deus rapidamente tem feito grandes coisas nesse lugar. Não. Deus, em proporção tremendas, Ele tem feito grandes coisas nesse lugar. Você que tem adentrado por essas portas, saiba que Deus sempre vai realizar grandes coisas em nossas vidas. Então, quando adentrarem por essas portas, adore ao Senhor, exalte, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Para sermos bem sucintos, doutor Lu, olha o doutor que está lá em cima. É João capítulo 2, por gentileza. Vamos ler do 1 ao versículo 10. E hoje recebemos bastante da parte de Deus nessa manhã, através dos homens de Deus. E eu tenho certeza que Deus ainda reservou algo para falar ao meu e ao seu coração. Vamos ler numa só voz para sermos rápido. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus, até o 10. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali posta 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metretras. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que os mestres-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Vamos repetir. Mas tu guardaste até agora. Levanta sua mão que eu já vou profetizar na tua vida. Deus sempre tem guardado o melhor dele para mim e para você. Saiba você que adentrou por essas portas, Deus tem guardado o melhor dele para cada um de nós. E às vezes nos pegamos: será que Deus me esqueceu? Será que Deus me abandonou? Ele está falando para você: eu tenho guardado o melhor da minha parte, reservado para a sua família, para a minha família, para as nossas famílias, em nome de Jesus. Interessante, irmãos, que Jesus e os seus discípulos são convidados, doutor Macário, para um casamento. Eu comecei a pensar, falei, um privilégio para o casal convidar Jesus. Os discípulos também foi, a mãe de Jesus, bem-aventurada, nós sabemos muito bem disso. Mas o episódio vai narrar, irmãos, aqui, quem de fato Jesus é, na minha e na sua casa, na minha e na sua vida, no meu e no seu relacionamento. Nos momentos mais difíceis que nós temos enfrentado, Jesus sempre há de se manifestar com a provisão, com aquilo que precisamos receber da parte dele. Jesus foi convidado, pastores, igreja que aqui está. E eu achei interessante que esse convite nós precisamos fazer, irmãos, diariamente. Jesus, entra no meu casamento, entra na minha vida, entra nessa área aqui que eu não consigo resolver nem solucionar
Mas para que ele entre em ação, nós precisamos convidá-lo. Nós precisamos colocar ele à parte de tudo aquilo que nós estamos passando e enfrentando. Não precisamos gritar alto, não precisamos falar lá fora, mas no oculto do nosso quarto, ou do seu lugar de intimidade, ou seu quarto de guerra, você vai expressar e vai colocar diante do Todo-Poderoso aquilo que eu e você temos precisado. E chega diante do Senhor. A sua mãe fala: olha, acabou o vinho. Pastor Marcelo sempre fala: calma, calma. Igreja, calma. O que acabou? O que acabou na sua casa? O que acabou no seu relacionamento? O que acabou? Será que acabou o amor? Será que acabou a comunhão? Será que acabou a confiança? Só que, irmãos, nesse casal, nesse casamento, tinha um privilégio. Eles foram um casal privilegiado, como eu e você, como nós que aqui estamos nessa noite. Mas eu ainda não sou casado, mas você tem família. Você é filho, você é pai, você é filha. Eles foram privilegiados pela rica presença, pastor Eliseu, do Todo-Poderoso. Ele estava ali. Eu comecei a imaginar, pastores, Jesus sentado na sua cadeira, olhando o movimento do casamento do Dr. William. E vendo, eu começo a conjecturar, ele falando assim: eu vou agir nesse casamento. Eu vou fazer algo nesse casamento. Eu estou sentindo que eu vou me manifestar nesse lugar. É quando ele olha para mim e para a sua casa e fala assim: eu vou me manifestar. É quando ele olha para mim pelo seu relacionamento e fala assim: eu vou me manifestar. Porque eu estou sentindo que a minha manifestação é necessária. Mas aí a mãe falou: olha, acabou o vinho. Interessante que hoje cedo, irmãos, nosso pastor Eliseu estava falando daquela mulher lá em Sarepta. E eu comecei em casa a esmiuçar um pouco aquilo que ele falou no meu coração. Antes de Elias ir a Sarepta, ele recebe uma ordem do próprio Deus. Primeiro ele fala: vai lá para o rio Querite, provisão de Deus, que eu vou mandar o corvo. Irmãos, o corvo, o animal carnívoro, vai levar, pastor Marcelo, carne no bico. E toma aí, Elias, foi Deus que mandou. E diz a palavra, pastor Eliseu, que o rio começou a baixar, e abaixou. E agora Deus fala assim: vai lá para Sarepta, que lá tem uma viúva. Irmãos, conhecemos bem, viúva não tem condição. Viúva está dependendo de alguém. Só que a ordem, pastor Eliseu, veio de Deus. Vai, porque ela vai te alimentar. Eu comecei a imaginar, Elias entra dentro da casa, pastor Eliseu, e começa a conversar com aquela mulher. E eu começo a acreditar que através daquela conversa, irmãos, Elias começa a colocar algo diferente no coração daquela mulher. Ela começou a crer, ela começou a confiar. Aí Elias pergunta: o que você tem? As donas de casa sabem, só tem um bocado. Bocado só dá na palma da mão, sim ou não, mulheres? Só tem um bocado. Vou fazer ali um bolo, um cavaco, vou comer, eu e meu filho vamos morrer. Não tinha mais perspectiva de vida. Para ela tudo tinha terminado. Só que agora ela recebe, pastor Marlo, a presença do profeta.
Ela entra, abre as portas e fala assim: entra aqui. Tenho nada. Mas quando o profeta, irmãos, entra na casa, irmãos, algumas coisas acontecem. Não, grandes coisas vai acontecer, porque ele estava indo ali debaixo de uma ordenança de Deus. Quando o profeta, como homem de Deus, quando a mulher de Deus está debaixo, irmãos, uma ordenança de Deus, aonde ele for, aonde ele pisar, ele vai fazer grandes coisas. Aonde não tem vida, ele vai trazer vida. Aonde tem pouca esperança, ele vai trazer muita esperança para um dia melhor. Ela pensou: vou comer, ei meu filho, acabou. Só que ele falou: não, faz para mim. Ela precisava confiar, Macário. Ela precisava acreditar na palavra do profeta. Ela: tudo bem, vou começar agora a pensar aqui. Tudo bem, vou fazer para o Senhor. Quero ver se esse teu Deus aí é isso mesmo que tu está falando, que em poucos minutos tu falou aqui comigo. E ela vai e faz. Elias come e nós conhecemos o final da história. O Deus de Elias proveu para aquela mulher. E esse mesmo Deus está aqui hoje provendo para a sua casa, provendo para a sua família, provendo para os seus negócios, provendo para o seu ministério, provendo para a sua casa, provendo aquilo que eu e vocês, nós não conseguiríamos. Mas o Deus de Israel está aqui nessa noite. Mesmo que você tenha pouco, coloque na mão de Deus. Mas permita ele entrar na sua casa. Eu vou voltar lá para o texto, mas eu peguei esse trecho do pastor Eliseu nessa manhã para falar que nós vamos falar de 4 pilarezinhos rápido, para mim não me estender. Essa mulher recebe Elias dentro da sua casa e tem a provisão da parte de Deus. Abre a porta da sua casa e permita Jesus entrar, para que ele seja a sua provisão, para que ele seja a sua cura, para que ele seja o resgate daquilo que eu e vocês não podemos resgatar. Quem sabe um filho foi, quem sabe uma filha foi, quem sabe uma situação está muito difícil para mim e para vocês, como seres humanos. Mas quando Jesus ele entra na minha e na sua casa, irmãos, a história ela começa a ser escrita novamente. Quem precisa que a sua história seja escrita novamente, permita que o nosso Deus entre na sua casa. E o segundo ponto, uma outra mulher, pastor Eliseu, lá do livro de Reis. Agora já mudou o profeta, mas o Deus continua sendo o mesmo. O profeta mudou, mas o teu Deus é o mesmo. E o que chama a atenção no trecho de 2 Reis 4, que ela vai falar assim: olha, o meu marido era temente, servia, tinha compromisso com Deus. Eliseu, quando ouve aquilo, fala assim: eita, realmente, eu conhecia. Ele era homem íntegro, era homem fiel. Homem íntegro e homem fiel, irmãos, nunca passa desapercebido pelo céu. Mesmo que a terra não te reconheça, mesmo que a terra não te veja, o céu sempre vai estar de olho em você. E ela fala: não tenho nada em casa. Nós conhecemos a história, vou entrar só nesse ponto. Eu não tenho nada em casa, profeta. E lembrei, eu tenho lá ainda uma botija de azeite. Uma botija de azeite. Irmãos, Deus precisa, lembra? A tua fé te salvou, e a minha graça te basta. A fé daquela mulher, irmãos, precisava entrar em ação,
Mas antes que entrasse em ação, Eliseu iria movimentar o coração dela. Mais uma vez, agora. Primeiro Elias entra na casa. E agora Eliseu fala: entra você na casa com seus filhos, fecha a porta, porque Deus vai fazer um milagre. Tem momento na minha e na sua vida que o profeta vai até chegar e vai trazer a resposta. Mas tem outros momentos que você vai precisar fechar a porta do seu quarto, fechar a porta da sua casa, você e os seus, e começarem a clamar ao Senhor, porque é dali que vai começar a provisão de Deus. Então não espere só o profeta chegar lá e profetizar. Adentre, fecha a porta, debaixo de uma palavra que foi proferida. E diz a palavra, irmãos, que enquanto tinha vaso, tinha azeite. Enquanto tinha vaso, tinha azeite. O azeite só vai parar de cair na minha e na sua vida enquanto eu e você pararmos de buscar. Se buscar, tem azeite. Se clamar, tem azeite. Se adorar, tem azeite. O vento está soprando e você adentra pelas portas ali e começa a adorar. Irmãos, vamos começar a confundir o adversário. Fala assim: ele vai parar, eles vão desistir. Aí você entra, ouve um louvor, ouve uma palavra e sai daqui, irmãos, crendo que o teu Deus é um Deus do impossível. Aí você sai daqui com aquela palavra, primeiro dia da semana hoje, e sai daqui reabastecido para tomar uma semana aí de luta, de perseguição, mas debaixo de uma palavra, que o teu Deus é um Deus de milagre, é um Deus de promessa. A irmã cantou que esse Deus é um Deus de milagre, é um Deus de promessa. Mas tem momento que vai ser você e Deus. É um momento particular que nós atraímos a presença de Deus. Às vezes não tem ninguém, está você ali sozinho, no seu quarto, na sua varanda. Às vezes as lágrimas vêm ao seu rosto. Ninguém está vendo, ninguém sabe, mas o céu está contemplando. O céu está te vendo. O céu sabe da minha e da sua necessidade. E às vezes, irmãos, entramos por esse lugar o coração dilacerado, mas a convicção, pastor Eliseu, nesse Deus nos leva a ultrapassar os nossos limites, e nós damos glória. A tua bondade me seguirá. Aí nós vamos, irmãos, crendo que Deus vai continuar movendo as suas mãos sobre as nossas vidas. Aí o terceiro ponto, aquele varão, pastor Marcelo chamou ele para orar aqui. Eu estava pegando um pedacinho de carne. Aí ele fez aquela oração e comentou sobre Zaqueu. Eu falei: verdade. Zaqueu pequeno precisou subir. Um Deus grande, tremendo, desceu para abençoar Zaqueu. Só que ele não estava preocupado aonde Zaqueu estava, quem era Zaqueu. A preocupação de Deus era entrar dentro da casa. A preocupação de Deus hoje, nessa noite, é entrar dentro da minha e da sua casa. Não é o local que você está, não é o que você faz, mas a necessidade de Deus é entrar dentro das nossas casas. E quando ele entra, ele começa ali, pastor Marlon, no particular, conversando com Zaqueu. Zaqueu falou assim: meu Deus, preciso mudar. Esse homem é tremendo. Eu preciso mudar um caminho. Eu preciso abandonar. Eu preciso sair daqui. Eu preciso ir embora. Zaqueu, quando se encontra com o Senhor, ele muda. Ele toma uma nova atitude. Dentro de casa, Deus quer entrar para mudar a minha e a sua história. E diz que Zaqueu desceu depressa e recebeu ele gostoso, com uma alegria, com satisfação. Vem, entra, a casa é sua, toma a chave.
Pode entrar, abre. E Jesus entrou. Quem tem chave aí para dar na mão de Deus? Para Deus entrar dentro da sua casa e começar a mudar, e começar a fazer transformação que eu e vocês nós não conseguimos. Deus precisa entrar nos nossos lares e começar a mudar aquilo que nós não conseguimos, mesmo orando, mesmo buscando. E tem situação, irmãos, que só Deus vai fazer, com a minha e com a sua permissão. E que, Senhor, a casa é sua. Entra, faz o que lhe apraz, muda. Não vamos tomar a frente de Deus. Às vezes nós tomamos a frente de Deus, queremos fazer aquilo que nós queremos. Queremos tomar decisão, queremos falar na hora errada, tomar decisões na hora errada, aí nada acontece. E às vezes nós culpamos até o Senhor. Mas Deus está vendo? Eu estou orando, eu estou buscando, e não acontece nada. Será que estamos fazendo da maneira correta, como Deus quer? Ou como eu acho que vai dar certo, como eu acho que é o melhor? Nem sempre os nossos melhores é o melhor de Deus para mim e para você. Por isso é certo que eu e você vemos nessa noite procurar qual é o melhor de Deus. Para cada casa aqui individual, Deus tem uma maneira de entrar e de agir e de realizar. E da maneira da sua casa você sabe. Eu conheço a maneira que Deus precisa entrar na minha casa. Nós conhecemos aonde Deus precisa entrar. Mas às vezes nós não permitimos. Às vezes nós fechamos a porta. Apocalipse vai falar: eis que estou à porta e bato. Olha aí, condicional. Se alguém ouvir, e às vezes nós não queremos ouvir. Ouvimos a palavra, entra por aqui, não desce para o coração, sai do outro lado, e nós permanecemos da mesma maneira, e a nossa casa também. Se alguém ouvir, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. É o privilégio de estar, irmãos, assentado à mesa com o Senhor. Ele nos direcionando, nos mostrando o caminho da maneira que nós precisamos proceder na terra. Diante da nossa família, diante dos nossos. Mas é uma condicional. Precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus, ele adentre dentro dos nossos lares e começa a fazer coisas grandes e tremendas. Jesus, convidado especial do casamento. Eu comecei a pensar assim: Jesus foi um convidado especial. Tinha um lugar especial na mesa para Jesus, junto com seus discípulos. E a mãe mais um pouco à parte. Interessante, irmãos, que Maria descobriu primeiro que não tinha vinho. Quando eu comecei a ler, eu falei: Maria realmente, chegou nela. Não tem vinho, Maria, não tem não. Só que Maria falou assim: não tem vinho, só que eu não posso fazer nada. Mas tem um, está aqui pertinho. Ó, Jesus, acabou o vinho. O momento de Jesus entrar em ação na minha e na sua vida é no tempo dele. Não é no tempo que eu falo para ele fazer ou falo para ele realizar. Não, há um tempo de Deus para agir na minha e na sua vida. Há um tempo de Deus para agir da maneira que ele vai ser glorificado. Maria, calma. Ele não desobedeceu não, irmãos. Era um termo que usava. Mulher, calma. Pastor Marcelo, calma. Eu estou aqui. Igreja, calma. Não se desespere. Eu não, irmão, Jesus, tá bom? Eu estou aqui. Jesus está aqui. Jesus está na tua casa. Jesus está nos seus sonhos. Jesus está nos seus projetos. Ele fala: calma. Vamos lá. O que tem aí? Em 6 talhas.
manda encher essas talhas de água. As metretas, 40 litros aproximadamente cada uma. Foi cheia até em cima. Quase 800 litros de vinho, doutor William. E do bom, do melhor. Jesus sempre vai fazer além daquilo que nós pedimos ou pensamos, pelo poder que opera, que rege dentro de nós, que é o Espírito Santo. Manda encher essas talhas aí de água. E diz que os servos foram lá e encheram as 6 talhas. Agora vai lá e apresenta o mestre Sala. Eu comecei a ler esse trecho. Irmãos, encheram as talhas de água e tinha um caminho, pastor Marcelo, a percorrer, que eles tinham que apresentar o mestre Sala. Aqueles homens, imagine levando aquelas talhas pesadas e está chegando e ali tem água. Está chegando e tem água, só que Deus falou, apresenta lá. Ele estava precisando de vinho, não de água. Era vinho. Irmãos, aquele casamento seria marcado com casamento, irmãos, que faltou vinho, faltou alegria. Imagine aquele casal, irmão, sendo marcado na vizinhança. E no casamento do Astrogildo, acabou o vinho. E no casamento da Astrogilda com o Astrogildo, acabou o vinho. Vocês sabem? Eles iam ficar marcados na história. Só que, irmãos, eles ficaram marcados na história com um casamento que o vinho bom, do início ao final, tinha para eles servirem. Sabe por quê? Eles tinham muita condição? Não, porque o dono do ouro e da prata estava lá no casamento. Aquele que transforma a água em vinho estava no casamento. Aí os conservos estão levando e não nada. E quando o mestre Sala, doutor William, meteu lá a canequinha e levantou, vou provar. Que vinho é esse? Que maravilha! Ô esposo, o pessoal sempre bota o bom, quando vai chegando aquele piorzinho, mas tu guardou até agora o melhor vinho. Tu guardou até agora o melhor vinho. Eu comecei a pensar, o esposo nem sabia. O esposo fala assim, comprei esse vinho todo não. Mas não comprei mesmo. Só que na tua festa e na minha festa, quando Jesus está, irmãos, as coisas começam a crescer. As coisas começam a ter uma desenvoltura diferente, melhor. A água se transforma em vinho, aquilo que não tinha começa a ter, aquilo que estava faltando, Deus começa a fazer acontecer na minha e na sua vida. É isso que Deus quer nessa noite, é entrar não somente no casamento, mas Ele quer fazer parte do casamento. Ele quer fazer parte. Irmãos, casamento é uma cerimônia muito bonita, não é isso? Fica marcado na história aquela data, e ficou marcado para aquele noivo e para aquela noiva, que no dia do casamento, Jesus fez um milagre. Que no dia do casamento deles, Jesus fez um grande milagre. Que eu quero dizer para mim e para você essa noite. Você já comemorou a data do seu casamento? Alguns estão fazendo aí de mês a mês. Mas eu quero dizer que Jesus está entrando hoje, agora, no seu casamento, na sua casa. E o que você está precisando? Acabou o vinho? Jesus está ali. Acabou a confiança? Jesus está aqui. O que está faltando? Feche seus olhos, por gentileza. Faz agora que nem Ana. Não precisa gritar, não precisa falar alto. Você conhece a necessidade da sua casa,
da sua família, dos seus. Expressa aí no seu coração qual é a sua necessidade, porque Jesus está pronto a ser chamado, a ser comunicado pela sua oração aí agora que você está fazendo, a entrar em ação. Jesus quer entrar em ação aí agora. Jesus quer entrar em ação aí nesse local, nessa área que nós não conseguimos mais resolver. Quem sabe foi uma perda. Quem sabe é uma luta que está travada. Quem sabe foi uma porta que se fechou. Quem sabe foi uma situação muito difícil que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Quem sabe foi um filho que deixou os atos, uma filha que deixou os atos, agora estão num outro local. Eu apresento a mim e a você um Deus que tudo pode. Enche as talhas. As talhas são a minha e a sua casa. É onde eu e você estamos enchendo de água agora. Nessa situação que nós estamos enfrentando, estamos colocando água, colocando água, colocando água. Vai chegar o mestre Sala. Não é mais água, é vinho. Não é mais água, é vinho. É o momento que Deus vai agir na minha e na sua vida. Vai fazer aquilo que eu não posso, vocês não podem, mas o Todo-Poderoso que aqui está, Ele pode todas as coisas. Atrai a presença do Espírito Santo sobre a sua casa. Atrai a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Jesus não foi convidado para mim e para sua casa em vão. Não. Ele tem algo a fazer. E interessante, Ele quer fazer. E às vezes ainda não fez, porque nós não abrimos a porta da nossa casa. Hoje é o dia de abrir porta. Hoje é o dia de permitir a entrada do Mestre. Hoje é o dia de você confessar diante dele: acabou o vinho, acabou a alegria, acabou a satisfação, acabou tudo aquilo que eu tinha, mas eu ainda creio no teu mover. Eu ainda creio no teu mover. Nessa noite Jesus vai mover a teu respeito. Jesus vai mover a teu respeito nessa noite. E quando você menos esperar, a água se transformou em vinho. É o momento de saber que o Deus dessa igreja mudou a minha e a circunstância da sua vida. Então que nessa noite você possa sair daqui movido desde o início pelo aquilo que o doutor Macari falou, o endossamento do pastor Marlon, a palavra do pastor Eliseu, que trouxe para mim e para você algo tremendo. E agora saber que Jesus está pronto a entrar na minha e na sua casa. Ele entrou na casa de Zaqueu, ele deu a ordem, agora a água transformou em vinho. O profeta, debaixo de uma palavra, entrou na casa daquela mulher. Quem sabe você é aquela mulher que está precisando que o profeta entre na tua casa e muda a sua história. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não sei como tem sido a sua semana, mas se Deus tem preparado algo para você, saiba que no tempo dele Ele vai chegar lá em Sarepta e vai mudar a tua história.
que no tempo dele vai chegar lá em Sarepta e vai mudar a sua história, porque ele está debaixo de uma palavra, o profeta. Então que nessa noite, esse mesmo Deus que mudou a água em vinho, venha mudar a minha e a sua história, para que possamos adentrar nesse lugar, crendo que Ele pode todas as coisas. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que a graça possa ser sobre derramada a vida de cada um dos irmãos, e que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus.